Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou falar sobre os mistérios e segredos que envolvem o número 7. Primeiramente eu vou falar sobre algumas crenças e ditados populares sobre ele. O ditado número 1, guardar segredo às 7 chaves, indicando que tem 7 etapas para se passar para entender algum segredo. Segunda crença, o gato tem 7 vidas, 7 oportunidades. Terceira crença, quando alguma coisa é muito difícil, a gente fala que é um bicho de 7 cabeças, ou seja, 7 obstáculos a serem passados. Quarto ditado, quando a gente morre, a gente vai para 7 palmos abaixo da terra. E o quinto e último ditado, quando você quebra um espelho, você tem 7 anos de azar, ou seja, uma ação que você fez tem 7 anos de repercussão. Mas não para por aí, a gente ainda tem as 7 maravilhas do mundo, os 7 reis de Roma, os 7 sábios da Grécia, os piratas dos 7 mares, os 7 pecados capitais, as 7 virtudes e as 7 ciências do mundo antigo. Os filmes do Harry Potter e os 7 anões representam bastante esse simbolismo. O número 7, representado no Harry Potter em várias situações, representam o aspecto magístico, misterioso e profundo relacionado a esse número. Nos 7 anões, na verdade não seriam anões, seriam gnomos ou seriam duendes elementais, espíritos da natureza, representando 7 hierarquias. No aspecto religioso, é usado e abusado do número 7. Na Bíblia a gente encontra Jesus falando, perdoa 70 vezes 7. Ele muda a quantidade de vezes, mas mantém o padrão centenário da religião judaica. O faraó também tem um sonho que ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele buscou entender o significado daquilo e os profetas da época disseram que eram 7 anos de abundância, de prosperidade, representado pelas vacas gordas, e 7 anos de dificuldade, representado pelas vacas magras. A criação do mundo foi em 7 dias, ou você pode entender, como tudo na Bíblia é metafórico, em 7 eras, em 7 momentos geológicos diferentes do planeta. Na Umbanda temos as 7 linhas da Umbanda, os 7 orixás, os Exus das 7 encruzilhadas, os caboclos usando 7 flechas e ainda a vela de 7 dias, que não é usada só na Umbanda, mas também em outras igrejas. Na maçonaria e na sociedade teosófica o 7 também é bastante usado. Temos os 7 raios espirituais, temos os 7 corpos, os 7 chakras e as 7 hierarquias espirituais ou angelicais. Além disso, os 7 princípios herméticos. Mas até aí você pode estar pensando, isso tudo foi o homem que criou, foi escrito, foi inventado. Assim como o Foucault fala que o conhecimento é inventado, é realmente inventado. Mas nós temos também esse padrão repetido do 7, não só no que foi inventado ou criado pelo homem, mas a natureza também funciona nesse padrão centenário. Por exemplo, as fases da Lua. A Lua tem um ciclo de 28 dias, que é múltiplo de 7. E as 4 fases da Lua são consolidadas ou executadas em 7 dias também. Temos as 7 cores do arco-íris, que é quando você decompõe a luz branca, aparecem os 7 espectros. Os dentes começam a ser trocados mais ou menos aos 7 anos. E quando você tem 7 anos, você começa a sofrer também mudanças fisiológicas no corpo. Também temos 7 pontos de referência no mundo tridimensional: à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima, abaixo e o centro. As internações acontecem mais ou menos em 7 dias de incubação. Os cristais crescem em 7 tipos de formas cristalinas. A ciência também descobriu que temos 7 elementos básicos do universo: força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética, força gravitacional, nêutrons, elétrons e quarks. E a semana tem 7 dias. Bom, falar dessas curiosidades sobre o número 7, você deve estar se perguntando, mas e aí, isso na minha vida, o que muda? Bom, as pessoas que têm personalidade 7, missão 7, elas têm uma certa profundidade e mistério envolvendo elas e os sentimentos delas principalmente. São pessoas que buscam muito o conhecimento. Um exemplo clássico de pessoa número 7 é Isaac Newton, a soma do nome dele dá 7. E o que ele fazia na vida é uma representação muito boa da energia do 7. O 7 é a busca pelo conhecimento e pela espiritualidade.
Geralmente tem pessoas que vai mais para um lado ou para o outro. O Isaac Newton foi para a ciência. Uma outra pessoa que representava bem esse número 7 no lado espiritual, mas também técnico, era Allan Kardec, que fundou a doutrina espírita. Ele construiu as bases da doutrina espírita e a missão dele, que é a soma da data de nascimento, tinha a vibração do número 7. E o que é a missão no 7? Ela vai buscar o conhecimento, é uma pessoa que vai atrás de entender o universo, entender o mundo, entender os ciclos, entender a espiritualidade ou o âmbito terreno. Pessoas que estão na área da tecnologia têm muito vibração 7 também, pela busca das minúcias, da profundidade da tecnologia e de conhecer detalhes muito pequenos. São especialistas, os especialistas geralmente tem missão 7, tem energia 7 em algum lugar do mapa numerológico. O nosso ciclo de vida ele é composto por um ciclo setenário, ou chamado de setênio também. Dos 0 aos 7 anos, você tem o ciclo dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 anos, dos 21 anos aos 28 anos. Esse ciclo vai se repetindo ciclicamente até você falecer. Cada ciclo desse tem um elemento natural que embasa o ciclo. Por exemplo, do 0 aos 7 anos é o primeiro setênio ou setenário. Ele é dominado ou ele é regido pelo elemento terra. É onde você vai se estruturar, onde você vai criar bases, onde você vai criar estruturas para viver. Vai ter muito contato físico, cuidado físico, porque está relacionado com esse elemento de terra, de pé no chão, de concretização, de estruturação. O segundo setênio é dos 7 aos 14 anos, que é um setênio regido pela água. Então vai aflorar o sentimento, as emoções, as aflições, as dúvidas, os questionamentos, as buscas. Tudo isso está relacionado com o elemento água, principalmente aos sentimentos. O outro setênio dos 14 aos 21 anos é regido pelo elemento fogo. É onde a pessoa está com um ímpeto mais forte, com uma vontade, uma determinação mais forte, está com uma energia muito quente, tensionada. É uma fase energética, né? Que a pessoa está buscando, a sexualidade aflora e essa energia de calor, de busca pela vida se consolida de forma mais forte. O último setênio desse período de 4 que eu estou falando é o setênio regido pelo ar, onde a pessoa vai buscar mais crescimento e expansão, principalmente intelectual e de relacionamento social. Ele é regido pelo ar e vai dos 21 aos 28 anos. Esse ciclo composto por 7 anos, 4 vezes, vai se repetindo sempre. Ele sempre vai se retomando. E esse é o ciclo que a gente chama de setenário na numerologia. Bom, resumindo tudo isso que a gente falou aqui, as curiosidades, o número 7 está envolvido com fases, seja de lua, seja da nossa vida, seja de eras, da criação do mundo. Ele sempre está relacionado a fases, processos evolutivos. Também está ligado a hierarquias, principalmente quando se fala no plano espiritual. E falando no plano espiritual, temos os níveis de consciência. Por exemplo, quando a gente fala dos 7 palmos abaixo da terra, é como se fosse 7 dimensões, 7 planos. Os chakras também estão relacionados a níveis de consciência. Os corpos sutis são 7 também principais e estão relacionados aos níveis de consciência também. Está relacionado à frequência energética, e nível de consciência e frequência são praticamente a mesma coisa, falado de formas diferentes. Então, as cores representam frequência, os cristais representam frequência, as notas musicais, o som, o verbo representam frequências energéticas. A aura de uma pessoa tem uma frequência, tem uma correspondência com certos números. E sempre quando você quer consolidar, fechar um ciclo, o 7 ele é um número muito representativo. Quando você faz um ritual, um tratamento com ervas, um tratamento com florais, qualquer coisa, principalmente ligado à Mãe Natureza, o 7 é um número ótimo para você fazer esses processos de cura. Bom, era essas curiosidades, esses mistérios e detalhes sobre o número 7 que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse conteúdo. Se quiser saber mais sobre não só o número 7, mas outros números, ou dúvidas sobre numerologia, terapias holísticas, postem aqui embaixo a dúvida. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, marque seus amigos aqui para compartilhar com eles esse conhecimento e construir de forma mais rápida esses aprendizados. Se inscreve no canal do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo.